Boa tarde, unidas em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Eu me chamo Cíntia Manoele, congrego na Igreja do Amor, Campus Zona Sul, em Recife, Pernambuco. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra para a nossa meditação, que está no livro de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é através dessa palavra, esse texto, né, que nós vamos estar, que eu vou hoje estar trazendo um devocional para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente e todas as particularidades que cada uma de nós tiver tendo necessidade nessa tarde, né? O tema é justamente esse, a verdade, conhecer a verdade. Porque Jesus, ele estava falando com pessoas religiosas, né? Que elas achavam que eram livres da mentira, né? Mas elas estavam presas espiritualmente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? E gostaria que as irmãs colocassem no chat: eu escolho a verdade, né? Se não puderem digitar no chat, mas que as irmãs falem, né? Os microfones estão fechados, mas que vocês repitam, né? Eu escolho a verdade. Amém. E quem é a verdade? É o nosso próprio Deus. É Jesus. O mundo, ele precisa da verdade, que é Jesus. Ele precisa conhecer, né, a verdade. Ele é a verdade, ele é a própria verdade. Mas ao longo das nossas vidas, quantas mentiras nos afastaram dele? Quantas mentiras nos afastaram dele, né? Mentiras, mentiras emocionais, mentiras que nós contamos para outras pessoas, mentiras que nós falamos sobre nós mesmos, mas como assim? Mentiras que a gente ouviu quando a gente era criança. Ai, menino, tu faz tudo, não é? Tu é muito desajeitada. Ah, vou até usar o nome das irmãs aqui. Ah, irmã Isabel, você é muito desajeitada. É uma mentira que foi falada sobre nós. Menina, é de Janete, tu não segura nada quieto, nada que tu pega na tua mão, tu sustenta, menina, tu derruba tudo, tu quebra tudo. Ah, Élica, deixa que eu lave essa louça aqui, que tu não sabe fazer nada. Nada que tu faz direito. Esses são exemplos de mentiras que nós ouvimos, né? E as mentiras que a gente conta, às vezes para evitar um conflito, né? Para evitar um mal-estar. E a gente conta mentiras. Não é uma live de testemunho, mas eu já vou compartilhar aqui com as irmãs que eu fui uma adolescente muito mentirosa. E eu inventava histórias assim, mirabolantes, sabe? E essas mentiras, elas, elas serviam como um escudo para me proteger da minha realidade familiar. Então é como se eu criasse um mundo, sabe? Uma família perfeita que me protegia das minhas dores.
das minhas dores emocionais, é, das frustrações familiares, de não ter a família comercial de margarina, e eu mentia. E eu refletindo hoje sobre mentira, não existe mentira grande nem mentira pequena, né? Existe a mentira. E ela faz o que com a gente? Ela nos aprisiona, né? Ela coloca a gente, estagna, faz a gente ficar estagnada, porque a mentira que a gente conta sobre nós, aí eu não vou conseguir. Eu não vou me concentrar em ler aqui uma passagem da Bíblia, em ler uma Bíblia toda. É um exemplo. Ou eu vou começo um curso, começo alguma coisa e eu paro porque, eu não estou dando conta, eu não nasci para isso, eu não consigo me concentrar nos estudos, eu não tenho vocação para estudar, não sei. São as mentiras que nós contamos sobre nós. E assim, eu creio que são as mais perigosas, porque elas fazem a gente ficar estacionada, né? Então, assim, eu citei, assim, três tipos de mentiras, né? As mentiras emocionais, que é quando alguém te machuca, mas você não fala para aquela pessoa que te machucou, que a gente fala para nós mesmos, não, eu aguento só, não vou pedir ajuda não, deixa que eu dou conta, essa é a minha vida, meus problemas, são as minhas escolhas, e eu vou ter que lidar com isso sozinha, né? É uma tristeza que a gente tá e a gente não consegue se expressar para falar para outra pessoa que se magoou, que te entristeceu, e vai criando espaço no nosso coração, na nossa mente, né? Tem as mentiras que nós contamos, como eu mesmo falei. No meu passado eu era uma adolescente terrível, mentia horrores. Inventava histórias no colégio. Que eu vou passar o final de semana em tal lugar. E não sei o que, era tudo mentira. Tudo mentira. Ou tipo assim, irmã, eu. Semana passada eu fui convidada, tem 2 semanas que eu fui convidada para trazer a palavra. E eu esqueci. Quando liga, a irmã Líbia liga para mim, eu estava na rua, era 5h30. Ela, irmã, eu saí da live para ligar para você. Aí eu, meu Deus, a alma quase sai do corpo. Como assim? Eu tinha esquecido desse compromisso. E se eu fosse a pessoa do passado, que não conhecia a verdade que é Jesus, eu prontamente ia inventar uma bela de uma história, né? Quantas pessoas não matam todo final de semana um parente, uma tia, um avô, uma avó para inventar uma mentira, né? Inventa uma doença para pegar um atestado. E eu agi com a verdade, eu disse que eu tinha esquecido. E eu fiquei bem mal depois. Fiquei bem mal, bem mal. Mas eu agi com a verdade, né? Mas existem essas mentiras, né, que nós contamos para outras pessoas. E existem as mentiras que nós contamos sobre nós, né? Eu estou citando assim três. Mas e a verdade? Qual é a verdade? A verdade de Deus sobre nós é que nós somos amadas, nós somos escolhidas. As irmãs, se quiserem colocando aí no chat, pode ir colocando. Nós somos capazes, nós somos competentes, nós somos boas mães, boas filhas, boas esposas, boas profissionais, boas cozinheiras. Essas são as verdades que Deus fala sobre nós e que nos tira da prisão da mentira, né? A verdade, que é Jesus, ela cura. Então, quando nós estamos na verdade, a gente está cada vez mais próximo de Deus, né? Quando a gente escolheu a verdade. E qual é a verdade? É o Senhor Jesus. E quando a gente escolhe estar com Ele, quando a gente escolhe não afirmar
essas mentiras, quando a gente escolhe buscar Ele para que sejam quebradas essas mentiras que, que tiram nossa segurança, sabe? O caminhar fica mais fácil, porque muitas vezes nós carregamos essas mentiras sobre nós durante tanto tempo, né? E a gente automaticamente acaba reproduzindo as falas que a gente ouviu, ou o nosso subconsciente já está ali cristalizado de uma maneira que a gente não se acha capaz. E nessa tarde eu tô aqui para dizer para para mim, para todas nós, que nós somos sim capazes. Eu vou até usar o meu exemplo. Eu nunca corri, mas eu sempre quis correr. Achava lindo correr. Nossa, achava o máximo. Quem corria, corridas de rua. E tá uma moda, né? Pelo menos aqui no Brasil, virou uma moda. E eu comecei a correr. E aí eu chamei uma colega e a gente estava muito acima do peso. E um belo dia eu falei para essa minha colega, menina, a gente precisa ganhar uma medalha de alguma coisa, porque a gente está se esforçando tanto, era bom que a gente ganhasse uma medalha. Vamos fazer uma corrida? E aí, do nada, a gente começou a correr, de pouquinho, né? Ontem eu corri os 10 quilômetros, eu já tinha feito algumas provas de 10 quilômetros. Mas se eu não tivesse, assim, com, conectada com Deus, com Jesus, com a verdade, o fato de eu correr, de eu estar correndo, de eu me sentir capaz de conseguir, poderia estar me aprisionando ainda, sabe? Não, eu não sou capaz. E hoje em dia, o que eu mais falo é para as pessoas que eu conheço, para as mães que eu conheço, você consegue, e a primeira coisa que elas dizem é: eu não tenho condicionamento, eu não consigo, eu não vou conseguir. Só que o Senhor me ensinou que todos os desejos do nosso coração, se estiverem alinhados com Deus, Ele vai nos dar maneiras, estratégias, Ele vai colocar pessoas que a gente vai conseguir realizar os nossos desejos se estiverem alinhados com o desejo do Senhor, né? E, e isso é tudo na nossa vida, porque por muitas vezes a gente ouviu de muitas formas, mentiras que não nos pertencem, sabe? E que não pertencem a Deus, porque Ele é a própria verdade. E Ele fala em João que se a gente conhecer a verdade, quem é a verdade? Jesus. A verdade vos libertará. Então, nós seremos libertas de todas as mentiras emocionais, espirituais, e de todas elas, sabe? Depois eu vou dar uma oportunidade para as meninas, para vocês falarem, mas assim, ele liberta. São prisões, são cadeias, assim, que são quebradas, são jaulas que são abertas de coisas que a gente jamais imaginava que conseguiria fazer. E hoje, eu já falo assim, porque Deus vai dando ousadia a gente. Eu já falo assim, se eu consigo correr 10 quilômetros, eu consigo fazer tudo que eu me propor a fazer. Então, eu já não permito que palavras, que afirmações assim, que mentiras sejam colocadas para me definir como pessoa. E essa ousadia que me dá é Jesus. Ele é a verdade que tem me instruído e quebrado tantas mentiras ao longo da vida. Além dessas mentiras, tem as pequenas mentiras também, né? O de dizer que não pode, que não tá em casa, né?
Mas é você, alguém tocar na sua campanha e você mandar a sua criança falar que não está em casa, sendo que você está. Isso está afastando, afasta a gente de Deus, né? E ainda ensina errado para os nossos filhos. Não são bons exemplos. Trazendo um pouquinho para missões. O que é que eu posso falar para todas nós que somos missionárias? Se nós conhecemos a verdade, nós temos um selinho de autorização para espalhar essa verdade por onde a gente passar. Por quê? O mundo ele precisa da verdade. O mundo não conhece. As pessoas precisam conhecer essa verdade. E nós, como missionárias, nós estamos aqui para contar essa verdade para as pessoas, para ler a palavra, né? Para quem não sabe ler, ou para quem acha que não vai ter uma concentração para ler, é, o que a gente aprender numa live, num culto, a gente contar para outra pessoa, evangelizar outra pessoa, pedir a Deus para que a gente tenha estratégias para levar as missões onde quer que a gente esteja, né? Por quê? Porque quando a verdade ele chega àquela pessoa que está perdida, aquela pessoa encontra a direção. Quando a verdade chega para aquela pessoa que está doente, que está deprimida, que está cansada, a verdade cura, né? Para o que está cansado, a verdade traz o descanso. Então, assim, uma vez que a gente conhece a verdade, que a gente não permite mais que a verdade, que as mentiras estejam afirmando quem a gente é como pessoa, como identidade, né, como pessoa, a gente leva essa verdade para aqueles que não conhecem. E assim, é uma, é uma furar a bolha, entende? Nós estamos dentro de uma bolha. A Congregação Unidas em Cristo é uma bolha. Por quê? Porque é uma bolha de mulheres que estão orando, que estão buscando a palavra, então a gente se ajuda o tempo inteiro. Só que a gente já está na busca. E aquela pessoa que precisa se reconciliar com a verdade, e aquela pessoa que precisa conhecer a verdade, e aquela pessoa que precisa tirar da vida a mentira, que é o opositor, e trazer a verdade para a sua vida. É aí que a gente fura a bolha. Então a gente fura a bolha, a gente sai da Unidas em Cristo, pede a Deus que nos dê ousadia e leve a verdade. E não existe fórmula, não existe, não existe uma forma exata de fazer, porque a gente vai estar levando para onde a gente for, nos detalhes. Então, assim, não é sobre mim, mas eu tenho buscado sempre fazer isso. Senhor, é, que eu te coloque em todos os detalhes da minha vida, seja em dobrar um guardanapo. Eu pedi a Deus. Porque as coisas de Deus são lindas, são perfeitas e são em detalhes, né? Então, assim, que Deus nos dê capacidade, Ele vai nos capacitando a gente mostrar o Deus da gente nos pequenos detalhes. Então, eu tento mostrar Deus quando eu vou na academia. Eu pego meus pezinhos e eu guardo meus pezinhos no lugar. É uma forma da gente mostrar Deus. Tô fazendo para aparecer? Não, porque a academia é um ambiente hostil, que ninguém olha na cara de ninguém. Pelo menos onde eu vou, é assim. E eu acho isso bom, porque não tira minha concentração. Meu tempo é muito curto, eu não tenho tempo.
Então, assim, eu faço meus exercícios lá na concentrada para terminar no tempo para poder sair. Então, eu não fico muito, não interajo com praticamente ninguém, exceto com os professores e com as pessoas que eu sempre ensino para minha filha que a gente cumprimenta, deseja bom dia para todo mundo. Então, eu saio desejando um bom dia para todo mundo que eu encontro. Mas conversar mesmo, eu não converso. Mas eu tento mostrar Deus nessa minha conduta, sabe? Fazendo o correto, e nos detalhes. E por esses dias, dia 30 foi meu aniversário, e eu queria dobrar uns guardanapos de uma forma especial. Os guardanapos eram de papel. Mas eu queria dobrar de uma forma especial. Aí eu fui lá no YouTube e vi um vídeo de como dobrar os guardanapos, porque eu queria levar a Deus através daquela dobradura. Eu queria que quem pegasse naquele guardanapo se sentisse especial. E eu confesso, irmãs, e preciso contar para vocês que gerou uma grande repercussão os guardanapos. Mas não era sobre os guardanapos, entende? Que é sobre os detalhes de Deus em tudo que a gente vai fazer. Porque quando você leva, as pessoas levantavam o guardanapo, tinha uma palavra de Deus embaixo. Então, assim, nessa tarde, eu, assim, tô dando esses exemplos, porque muitas vezes o que a gente fala faz a gente despertar, né? Como é que nós vamos fazer missões? A gente vai fazer missões onde a gente estiver. Não tem regra, não. Ah, sabe que tem uma pessoa que está doente, já vai pensando. Esses dias eu vou ter que visitar uma pessoa que está doente, eu já estou pedindo a Deus. Deus, me dá instruções de qual é a palavra que eu vou levar para essa pessoa que está doente. Então, é uma forma de levar a verdade onde quer que a gente esteja, e de todas as formas, né? Mensagens implícitas e explícitas onde a gente estiver, porque o mundo precisa, as pessoas precisam, muitas nem sabem que precisam, sabe? E vai ser a nossa atitude, vai ser a nossa diferença, vai ser o nosso, a nossa palavra, a nossa atenção naquele momento que vai fazer total diferença na vida daquela pessoa. Então é isso, as missões elas começam em casa, no trabalho, nas redes sociais, com o doente. Sabe por quê? Porque nós, eu, Cíntia, Manoele, Elicana, Jéssica, Janete, Ruth, Lalana, todas as irmãs que estão aqui me ouvindo, nós somos Rogelma, Maria, Isabel, Lucilene, Edivalda. Nós somos a resposta na vida de alguém. Vocês têm ideia da proporção que é isso? Mas é real. Nós somos a resposta na vida de alguém. Então, a partir do momento que a gente internaliza tudo isso, sabe? Fica tudo mais fácil. O mais desafiador é dar o primeiro passo. Depois, Deus vai nos dando ousadia e a gente vai fazendo a obra dele, é, né, na mais variada, das mais variadas formas. Ele vai nos dando instrução, nos capacitando para isso. Eu acho que eu tinha feito aqueles tópicos para não esquecer de nada, mas é isso. Era essa a palavra que eu tinha para trazer para nós sobre a verdade, né? E nessa tarde eu oro, eu clamo ao Senhor Jesus que todas as mentiras que foram colocadas, que foram faladas sobre nossa identidade, as mentiras que nos magoaram, né? E a gente está tentando ser forte, vivendo com uma dor, com algo que
tem mexido com o nosso emocional e a gente prefere mentir a falar, as mentiras que a gente acha que é besteira, que é coisinha pequena, são prisões que estão nos afastando da verdade, que é Jesus. Então, nesta tarde, eu oro e clamo ao Senhor Jesus que todas as mentiras faladas, afirmadas por nós, que sejam canceladas em nome do Senhor Jesus e que a gente afirme as verdades de como Deus nos vê. Deus nos vê como filhas amadas, cuidadas, preciosas, especiais. Essa é a verdade. E essa é a verdade que vai estar nos aproximando cada vez mais em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu peço, meu Deus, e que eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, que o Senhor me orientou, que o Senhor me ensinou nessa tarde. Amém.